que é uma cidade maravilhosa, é um lugar sossegado. A Praça da Caixa d'Água, tá vazando a caixa, por exemplo. Tem gente lá tomando banho, entendeu? E ninguém se importa com isso. Tucano é uma das cidades mais antigas daqui, da região. Primeiro assim, por que ele chega aqui? Por que ele conhece a cidade? Ele chegou por uma situação mesmo de, eu diria, de sobrevivência. Uma sobrevivência do ideal dele. Ele percebeu que o bispo aceitava a primeira congregação feminina com restrições e não aceitava nós, a parte masculina, já estava fundada. Em 53 ele começa a procurar uma diocese. Ele veio para aqui e o bispo de Bonfim ofereceu a paróquia de Tucano, porque nenhum padre daqui segurava, eles todos se casavam. E o padre Messino tinha 46 anos no máximo. E esse vai ficar e vai nada. É a única foto que ele está sem batina. E aí alguém chegou para ele, eu não sei agora o nome do senhor, mas ele é muito conhecido na cidade. Esse padre, Gomecindo, por que o senhor não funda uma escola? Sabedor que ele era salesiano. Mas como que eu vou fundar? Não tem dinheiro. Ele disse assim, eu lhe empresto. Os professores tinham prazer de levar os seus alunos, de acompanhar no dia da prova de admissão. Por quê? Porque você conhecia os alunos da professora tal, os alunos da professora X, pelo número de alunos que eram aprovados no exame de admissão. E esse exame é que lhe dava ingresso para você, né, estar na quinta série. Do SESG, que naquela época chamava-se Ginásio Nossa Senhora das Graças. Quando eu entrei na quinta série, nós pegamos uma turma de 63 alunos. Você fazia todas as orações antes de entrar para a sala, certo? O Pai Nosso em latim, Ave Maria em latim, depois em português o ato de fé, esperança, caridade. Éramos frequentadores da missa, de 6h30, todo mundo ia, que a carteirinha é assinada, se eu não entrava na aula na segunda-feira. Eu fui para Salvador, depois muita gente também foi, e eu sei que fizemos vestibular sem cursinho nenhum e passamos. E foi se estendendo essa compreensão do Padre Messino como educador em toda essa redondeza. Não tinha nada, não tinha escola em Pombal, não tinha escola em Rio da Cunha, não tinha escola em Araci, não tinha escola, tinha um primário. É tanto que nós tínhamos internos e as irmãs também tinham internas para oferecer àqueles que os pais podiam pagar, ajudar. Essa questão dessa caligrafia me lembra muito a que está na igreja, as plaquinhas. Ah, então foi a letra dela. Foi a letra dela. É a letra dela. Olha, ele foi professor de latim, ele foi professor de francês, de uma gramática que tinha um galo vermelho na capa, e ele foi professor, sabe de quê? Na 8ª série, de grego. Até hoje eu ainda sei, ainda rezo o Pai Nosso, os pronomes relativos que ele ensinava, a gente decorava mesmo. Ele falava muito bem o inglês, o francês, o italiano, mas se virava bem no espanhol e conhecia muito bem o grego e o hebraico. Eu não tive tempo de aprofundar com ele, mas uma vez ele escreveu árabe e eu perguntei de onde o senhor aprendeu. Ele disse, eu tive um padre salesiano, professor, que sabia árabe. E para acabar de completar, ele criou uma língua chamada Lisu, né? Tipo a língua tupi-guarani, mais ou menos, porque ele viveu muito tempo, né? Ele contava a história dele, ele viveu muito tempo com os índios no Amazonas. Balon Ioninan Lisu an os jesuítas dan Crisli dan Tolis Sim. Primeira circular em Lisu aos Joseleitos de Cristo de toda a sociedade. Tem muita nasal e as letras e as palavras são pequenas. Coloca o presente do indicativo, está no meio, depois coloca a pessoa e o tempo. Não, na palavrinha está tudo. Pessoa, tempo,
e o tipo do verbo. Como o latim é a língua oficial da Igreja, o português seria a língua oficial de nossas 3 sociedades. A língua portuguesa, no entanto, é uma das mais difíceis do globo. Pensei então numa língua fácil, que pela sua simplicidade se pudesse tornar mais facilmente o veículo de nossas comunicações oficiais. Esta língua é o lisu, ou língua relâmpago, assim chamada porque sua gramática é de fácil aprendizagem. Eu me lembro das citações que ele fazia de obras de artes, de autores, de quadros, né, de teatro. Todo 15 de agosto era o aniversário do Padre José. Então tinha que ter um drama, né? Que é uma peça teatral, que a irmã Diosete escrevia muito bem, a gente chamava ela Janete Clé, brasileira, assim. E essa riqueza também se espalhou por muitas pessoas. Então, muitas pessoas beberam dessas fontes. A professora Raquel, a professora Detinha, irmã dela, que já faleceu, a professora Eulis, era uma atriz, assim, maravilhosa. Eu me lembro, depois, em 1980, eu fui estudar em Ribeira do Pombal e as pessoas não sabiam, não conheciam o que era teatro. O Tucano teve uma vida, assim, cultural nos anos 70 muito forte e com a contribuição muito grande do padre Gumercindo. Ainda bem que eu tomei banho. Aí o padre José, vamos formar um coral? Imagina, o padre José, que não gostava de juntar os seminaristas com o povo, né? Principalmente com as mulheres e as freiras, ele que nos convidou e liberou os seminaristas e tinha freiras também, quando foi fundado. É assim que se reúne o povo de Deus. Porque a gente cantava 4 vozes, né? Sopranos, tenores, baixos e contraltos, porque a gente tinha maestro na época. Hoje, eu digo, a gente cantava 20 vozes, 40. Perguntei a chorar, o amor, onde está? Aqui está o Pai, ele queria separar o Pai. Aqui está o Filho e aqui está o Espírito Santo. E que nasce em pleno deserto uma árvore, uma planta, que seria a própria congregação, que é o lírio de São José. Não é? E aqui a devoção que ele tinha a Nossa Senhora e o Cristo, Joselito de Cristo. Aí ele diz assim que esse amor é tão grande entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo que extrapola. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa. Dona Ritinha chamava ele Nozinho. E quando eu entro ali naquele seminário, que tem ali aquele quarto dele que eles fizeram, e eu vejo aquela foto dele, para mim estou vendo, assim, ele tinha um pezinho pequenininho, para mim estou vendo ele se balançando naquela rede, para lá e para cá, com aquela meia preta, sabe? E eu ouvia a Dona Ritinha dizer, Nozinho, amanhã é sábado, Nozinho. Nozinho, a gente não tem nada para fazer feira amanhã. E ele dizia assim, minha mãe não se incomode que São José vai trazer. Faz tempo que você não entra aqui, né? A ti deixei o pobre, tu serás a ajuda do órfão, né? Padre José também, Padre José Gumercindo também, teve na sua história de vida, ele sofreu muito essa questão do abandono, essa questão de ter que viver sem o pai, só com a mãe, o trabalho da mãe, ele criado também junto com a avó dele, então todo esse problema do abrigo ele sofreu já mesmo, dizendo, na pele. E isso se refletiu numa vontade de cuidar do próximo. Ele tinha um apreço todo especial por Tucano, entendendo que era a terra natal dele. Inclusive ele morre como cidadão tucanense, né? Depois ele entende que a terra santa das congregações que ele fundou, né? E aí ele vai lutar por Tucano. Você imaginar uma estrutura de Tucano em 1960 construindo um seminário daquele tamanho? Uma estrutura de tucanos construindo uma escola de 2º grau, rompendo a barreira de escola para meninos e escola para meninas, e ele vem rompendo a barreira, põe meninos e meninas juntos, né? Então ele tinha a ideia dele, o ideal dele era muito grande, ele não pensava pouco,
Ele pensava muito grande para a época em que ele vivia. Somos leigos estudantes deste ricão de sol, onde o bravo sertanejo é um herói de escola, que labuta noite e dia, qual seca ventania, estudantes de Tucano, cidade da Bahia. Nosso lema é nossa, parece que assim, nosso lema é nossa sorte, não sei mais, esqueci. É nosso céu escampianil, quer dizer, um céu descampado, sabe? Não tememos a derrota, lutamos pelo Brasil, bem queremos a ciência e com esforço rude pelejamos na paciência, amando a virtude. No ginásio aprendemos a amar a pátria e Deus, e um dia nós seremos herói dos corifeus.